Para compreendermos as Escrituras, vamos estar agora estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas que acabamos de estudar em Hebreus, no capítulo 11. São testemunhas que nos provam, nos comprovam como se deve atuar pela fé, realizando a obra de Deus, realizando alguma coisa. É uma fé operante. Essa fé que transforma a vida do ser humano, essa fé que melhora a vida no mundo, essa fé que traz para o mundo a vontade de Deus. Então, milagres, livramento, salvação vem pela fé, que é o ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos, ter ouvidos para ouvir, e então ter a fé, que é o propósito de obedecer, de guardar, de cumprir os mandamentos, a ordem, o que Deus estiver falando, de todas as formas. Então essas testemunhas estão aí nas Escrituras para nos indicar o caminho, para nos revelar o que deve ser feito, como deve ser feito. Então é justamente para compreendermos as Escrituras que nos revelam a vida dessas testemunhas que alcançaram a vitória, alcançaram pelo menos o seu testemunho de fé, deixando então para nós agora esta consequência do aperfeiçoamento, do batismo com o Espírito Santo, que é a nossa meta. Vivemos para isso, para sermos batizados com o Espírito Santo e aí sim ter poder para obedecer a Deus, para cumprir o que a fé está nos indicando que devemos fazer. Nós temos em nosso coração esse propósito, então o Espírito Santo nos dá o poder para efetuar, para realizar a obra de Deus. Foi tudo pela fé, pela palavra de Deus, fé e batismo com o Espírito Santo, poder de Deus na vida desta tão grande nuvem de testemunhas que testemunham sobre o poder do Espírito Santo na vida do homem através da fé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então nós sabemos que o que nos atrapalha são essas teorias, são esses ventos de doutrina que nos dizem para não realizar a obra, para não avançar, para não realizar, para não fazer, para não exercitar este poder, para não trazer à luz. Então isso é o que nos atrapalha, é isso que nos tenta impedir de pôr essa fé em ação, em prática, através do dom espiritual, do poder do Espírito Santo. Nós temos que avançar, temos que cumprir o propósito de Deus nessa terra, temos que agir com justiça, com honestidade, com lealdade, com verdade, e do pecado que nos envolve. O pecado também se vê de doutrina de ignorância, do erro, do pecado errar o alvo. O pecado é Deus dar uma instrução e fazermos diferente. É desobedecer a Deus. O pecado é desobediência a Deus. Então, essa desobediência vem de uma ignorância. Muitas vezes Deus está falando, como foi lá no primeiro caso, no primeiro pecado do homem e da mulher, lá no Jardim do Éden. Deus dá orientação, então vem a serpente, vem a doutrina da serpente e o homem é enrolado. O homem, ele comete o pecado, ele vive na ignorância, ele não entende então a palavra de Deus pela deturpação que a serpente traz, pela perversão da palavra, por não levar o homem e a mulher a confiar em Deus. Deus está dizendo para comerem de todos os frutos, incluindo o fruto da vida, da árvore da vida, para viverem eternamente,
E a serpente diz para eles que é preferível comer primeiro o fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo que Deus havia dito que não deveriam comer, para não comerem, deu um mandamento. Se vocês comerem, vocês morrerão. Mas a serpente, astuta, consegue levar o homem ao pecado, à ignorância, a não entender a palavra de Deus e cometer o pecado de fazer errado, o contrário, de desobedecer a Deus. Então vem a morte, o salário do pecado é a morte, o salário dessa ignorância, de achar que a serpente está sendo mais honesta, mais sincera. Então isso prova que eles não creram em Deus, não confiaram em Deus, não confiaram na palavra de Deus, não confiaram nas promessas de Deus. E então caíram, foram destituídos da glória de Deus, foram lançados fora, agora então para uma vida de busca, uma vida de trabalho em busca da redenção. Agora que já encontramos, precisamos agora, como diz o restante do capítulo 12, versículo 1, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora um novo caminho nos é proposto. É proposto o caminho da Torá, da lei, da palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, do Messias, que nos ensina todas as coisas, e temos que andar neste caminho com perseverança. Este caminho é o caminho da boa obra, é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho de conhecer a Deus, voltar-se a Deus, se arrepender do seu mau caminho, arrepender-se do mal que você pratica, arrepender-se da iniquidade, arrepender-se do mal, da ignorância, do conhecimento do bem e do mal, e daquele que prefere o mal e é condenado, vai morrer eternamente. Vai morrer porque a palavra de Deus está determinando que aquele que não obedecer a Deus, não cumprir a sua palavra, irá morrer. Então corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a corrida para a vida, a corrida da salvação. Essa corrida é um trabalho, é uma obra, é obedecendo a Deus, a cada dia, se renovando na oração, na presença de Deus, no propósito perseverante de fazer o bem, de fazer boas obras, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, desde a manhã até o final do dia, amando. Ser amor, amar com força, amar de todo o coração, amar com toda a alma, amar com todo entendimento, amar com todo conhecimento. Então, para corrermos com perseverança a corrida, temos que realizar as obras durante essa corrida. Temos que ser batizados com o Espírito Santo para termos força para a corrida, para termos ânimo para correr, para avançar, para prosseguir, para continuar obedecendo a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, glorificando a Deus, servindo a Deus. É uma obra a ser feita, é uma corrida. Corramos com perseverança. Temos que ser batizados com o Espírito Santo, temos que ter o poder do alto para fazer o que Deus quer, para agradar a Deus, para cumprir a palavra de Deus, para ouvir os mandamentos e colocá-los em prática. E Ezequiel, Joel, Davi, Moisés, todos os profetas do passado falaram sobre o Messias que João Batista, como precursor, anunciou. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. E vamos aqui estudar toda a Escritura, desde Gênesis, capítulo 1, quando vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quem realmente vai mover esta mudança, a criação, desde a criação até hoje, é o Espírito Santo de Deus. É como se toda a criação partisse de uma inspiração do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, é o Espírito de Deus que está atuando, já está se movendo, já está correndo com perseverança essa corrida que nos é proposta desde Gênesis, de correr, de se mover segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, para louvor da glória do Senhor, que nos criou para Ele,
para cuidarmos deste mundo maravilhoso, criado em movimento. Movimenta dia após dia, sábado até sábado, para adorarmos a Deus e para cuidarmos dessa terra, e cuidarmos da vida, e cuidarmos da família, e amarmos e sermos bem-vindos no reino eterno, onde o justo entrará, aquele que obedece a Deus. Lá no início, aquele que não obedeceu a Deus, Adão, Eva, o primeiro casal, foram expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim do Éden. Agora, aquele que faz a vontade de Deus em Cristo, batizado com o Espírito Santo, compreende as Escrituras, ouve a palavra de Deus e a pratica, esse é bem-vindo, é bem-aventurado nessa caminhada, nessa corrida que nos é proposta, e é bem-vindo. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino da palavra de Deus, do Espírito que pairava sobre as águas, deste louvor, dessa adoração, para a glória de Deus, de vivermos cumprindo o propósito de Deus, o projeto de Deus, desde a criação. Toda a natureza adora a Deus, toda a natureza serve a Deus na sua posição para a qual Deus a criou, da forma como Deus a criou, com o propósito para a qual Deus a criou, para a glória de Deus. E nós temos que entrar neste grupo dos salvos que vivem para a glória de Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso só é possível pelo batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.